Eu acho que eu preciso trazer algumas informações para vocês sobre o Fabrício Queiroz, porque muita gente ainda acha que ele era o motorista do Jair Bolsonaro pura e simplesmente. Foi isso que foi dito para a gente em janeiro de 2019, desse ano, quando apareceu aquele cheque de 24 mil reais depositado pelo Queiroz na conta da Michelle Bolsonaro. Mas ele é muito mais do que simplesmente o motorista de Jair Bolsonaro. Eu vou explicar para você e é assustador. Vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso. Se é a sua primeira vez no canal, eu quero que você já se inscreva, porque crescendo a gente consegue levar informação para cada vez mais pessoas. E se você ainda quiser colaborar com o canal, do lado do botão inscrever-se tem o botão tornar-se membro, R$ 7,99 por mês, e você vai ajudar a gente pra caramba. Fechou? Ó, eu vou deixar uma dica primeiro para vocês, porque o último vídeo que eu fiz sobre a cassação do 01 já, muita gente não sabe como é que faz para compartilhar a imagem do vídeo que eu deixei aqui. Então eu fiz um grupo no Facebook, fiz um post lá, você pode ir lá e compartilhar direto, tá bom? Então o link tá aqui nesse vídeo, tá lá no outro vídeo também. Primeiro comentário, você vai ter o grupo, você clica lá e compartilha no Facebook se você quiser. Acho que aí facilita para vocês, tá bom? Olha, Fabrício Queiroz. Janeiro de 2019, esse nome apareceu pra gente, ninguém sabia quem ele era, falaram, é o motorista do Jair Bolsonaro, ganha 24 mil reais por mês. Falei, como é que é? 24 mil reais? Eu vou colocar currículo então para ser motorista, 24 conto por mês? Beleza. O que ele tinha feito? Ele tinha depositado um cheque de 24 mil reais na conta da Michelle Bolsonaro. Cheque nominal na conta dela. Estranho, né? Normalmente é o patrão que tem que depositar o cheque na conta do empregado. Não, era o empregado que estava depositando o cheque na conta do patrão. Ele apareceu, deu uma entrevista e disse que assim, é que ele tinha feito um empréstimo e ele ganha muito dinheiro, aquela movimentação toda é porque ele comprava e vendia carros. Falei, já vi essa desculpa que o PC Farias, quando teve que explicar também aquela movimentação toda do governo Collor, que acabou gerando o impeachment do Collor, usou a mesma desculpa. Ele comprava e vendia carros. É uma gente que dá muita sorte, né? Compra um Fusca velho e vende pelo preço de uma Ferrari. Mas ele falou isso daí. Se você for puxar a ficha corrida desse cidadão, ele é muito enrolado, muito mais do que parece. É de assustar. Porque o Fabrício Queiroz hoje é um PM reformado. Mas enquanto ele trabalhava na PM, enquanto ele era policial, ele teve pelo menos 10 inquéritos contra si. 10 inquéritos contra si e pelo menos 20 BOs foram registrados contra ele nesse período. Ele é uma pessoa muito perigosa, muito violenta e muito truculenta. Eu vou falar alguns dados dele aqui e vou deixar o link também num comentário se vocês quiserem ver, tá? Mas assim, eu sei que vocês não veem, mas vou deixar o link aí caso vocês queiram ver. Olha quem é Fabrício Queiroz. Enquanto policial, para vocês terem uma ideia, em 2002, ele estava fazendo uma das incursões que ele fazia lá na Cidade de Deus e ele encontrou um rapaz que chamava-se Gênesis Luiz da Silva, de 19 anos. Disse que era um traficante, um meliante e num auto de resistência, esse rapaz foi assassinado. Auto de resistência é quando você tem assim, por exemplo, via alguém em situação suspeita, mandei parar, não parou, houve troca de tiros e ele acabou morrendo. Isso é o que os policiais sempre falam, mas às vezes eles falam isso quando houve uma execução sumária. Então fica sempre uma dúvida quando tem um auto de resistência. Houve até uma CPI dos autos de resistência em 2015 na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Um único voto foi contra. Adivinha de quem foi esse único voto contra a abertura dessa CPI dos autos de resistência? Flávio Bolsonaro. Coincidências da vida, né? Mas o Fabrício Queiroz, então, participou desse assassinato. Esse assassinato está aberto até hoje, não teve solução, já são 17 anos. Em 2003, ele participou de um outro homicídio, dessa vez contra Anderson Rosa de Souza. Esse rapaz foi assassinado também na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, no ano de 2003, e esse inquérito dele já foi apurado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, já foi enviado para o Ministério Público. O Ministério Público devolveu, disse que precisava de mais apurações. A polícia apurou mais, mandou para o Ministério Público.
O Ministério Público devolveu, falou que precisava mais apurações. Esse bate e volta já aconteceu 72 vezes. Sempre a delegacia manda um inquérito, o inquérito volta. Manda um inquérito, o inquérito volta. E até hoje, 16 anos, esse inquérito ainda está em aberto, a morte do Anderson ainda não foi finalizada, não há uma solução. Mas em 2003, nesse assassinato, esse auto de resistência do Anderson, tem um detalhe interessante, o Queiroz não estava sozinho, ele estava com outro policial do lado dele, dou um doce para quem adivinhar quem era. Eu falo sempre do nome desse cidadão aqui e vocês talvez não vão acreditar, mas era exatamente ele, Adriano da Nóbrega. Quem assiste os vídeos aqui já sabe até o que eu vou falar. Adriano da Nóbrega, chefe do escritório do crime, que é a milícia de onde saíram Rony Lessa e Elcio de Queiroz para matar a Marielle. Nesse assassinato de 2003, que não foi investigado até hoje, ainda está sem solução, está aberto, participaram Fabrício Queiroz e Adriano da Nóbrega. Adriano da Nóbrega, então, começou uma amizade com Fabrício de Queiroz, e esse Fabrício de Queiroz, que prestava serviço de segurança para a família Bolsonaro, fez o link. A amizade do Fabrício Queiroz com o Adriano da Nóbrega chegou até a família Bolsonaro. Tanto é que no mesmo ano de 2003, Flávio Bolsonaro fez uma moção de louvor para Adriano de Nóbrega pelos serviços prestados. No mesmo ano desse assassinato, sem identificação, começou essa amizade e o Flávio Bolsonaro fez essa moção para ele, moção de louvor. Em 2004, o Adriano da Nóbrega, PM em trabalho, foi preso preventivamente pela morte do guardador de carros Leandro dos Santos Silva, que havia denunciado policiais. Então veja só, um guardador de carros que já tinha feito uma denúncia contra policiais foi assassinado pelo Adriano da Nóbrega e por isso o Adriano da Nóbrega estava preso. Ele já tinha recebido a moção de louvor do Flávio Bolsonaro. Preso, ele recebeu agora a medalha Tiradentes, que é a medalha mais alta do estado do Rio de Janeiro. Flávio Bolsonaro deu a medalha Tiradentes para o Adriano da Nóbrega, com o Adriano da Nóbrega preso. Na sequência dele ter recebido a medalha, ele estava preso, mas ele foi julgado e foi condenado pelo júri popular. Ele estava cumprindo a pena, mas ele conseguiu a liberdade e o direito a um novo julgamento. Nesse novo julgamento, ele foi absolvido. Aí já estamos em 2006. Em 2007, Flávio Bolsonaro chama para trabalhar no gabinete a esposa do Adriano da Nóbrega. Aí ela passa a trabalhar junto com Flávio Bolsonaro. Em 2008, Adriano da Nóbrega, que tinha sido absolvido daquele assassinato, é preso temporariamente por um atentado ao pecuarista Rogério de Mesquita, inimigo de bicheiros. Em 2008, o Fabrício Queiroz é denunciado pela própria esposa por violência doméstica. Ele teria batido nela em casa, só que ela não fez corpo de delito e resolveu retirar a queixa. Ficou por isso mesmo, ela mudou de ideia. Em 2011, o Adriano da Nóbrega, ele foi preso pela terceira vez. Dessa vez, pela Operação Tempestade no Deserto, por causa das investigações sobre o atentado daquele pecuarista. Mas em 2012, ele é solto, porque todas as testemunhas que tinham falado do envolvimento dele para a polícia, na hora de falar para a justiça, mudaram o depoimento e ele foi absolvido por falta de provas. Mas em 2014, o Adriano da Nóbrega saiu, foi expulso da PM por causa desse envolvimento desses com bicheiros e entrou para o escritório do crime e começou a fazer atentados. Em dezembro de 2018, com a eleição de Jair Bolsonaro, com medo de que a investigação pegasse a esposa e a mãe do Adriano da Nóbrega no gabinete do Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz vai lá e demite as duas. Demitiu as duas para não ter o cruzamento de informações, para não localizar ela lá. Mas o cheque aparece em janeiro e aí o Adriano da Nóbrega foge. Ele está foragido. Até hoje não se tem notícia do Adriano da Nóbrega. Mas em janeiro a gente tem ligações do Fabrício Queiroz pro Adriano da Nóbrega, trocando áudios, aquela história do cometa que estava para entrar, que ninguém fazia nada, que a coisa estava muito feia, que ele teve que desligar as duas porque a coisa ia estourar. Então, assim, o Fabrício Queiroz, ele é um cara que, assim, ele está envolvido com a criminalidade, apesar de ter vindo da PM, ele está envolvido com a criminalidade há muito tempo. Ele tem pelo menos 10 inquéritos contra si. Ele não é uma pessoa pacífica, ele não é um motorista que de repente está depositando cheque. O Adriano da Nóbrega trabalhava com o Fabrício Queiroz,
Ele é um criminoso reconhecido, ele já foi expulso da PM, ele já esteve preso várias vezes enquanto PM. Enquanto PM ele foi preso 3 vezes, ele está foragido e a mãe e a esposa dele trabalhavam pro Fabrício Queiroz. Então esse envolvimento com milicianos, as pessoas ainda não estão se dando conta que são assassinos de aluguel na maioria dos casos. São assassinos de aluguel. E essa gente chegou na presidência da República. Nós não podemos aceitar isso. Então eu falo para vocês, vamos começar a limpa já. Eu fiz o vídeo explicando cassação do 01 já. Ele tem que ser cassado para ser preso, para ser decretada a prisão preventiva dele. Enquanto ele for senador, ele não pode ser preso, mas se ele for cassado, ele pode sim ir para a cadeia amanhã. Então, o que eu quero que vocês façam? Compartilhe o outro vídeo, compartilhe a postagem do Facebook. Se você quiser lá no Instagram, você baixa a imagem, faça esse post, porque é gente muito séria. Se você entende o link que o Queiroz fez com o Adriano da Nóbrega, com o escritório do crime, com esse movimento todo, é assustador. Esse tipo de gente chegou à presidência da República. A gente não pode aceitar isso passivamente, tá? Eu peço para vocês, compartilhem, porque esse Fabrício Queiroz é o elo de um submundo terrível que chegou ao poder. E chegando ao poder, qualquer um de nós pode ser vítima e os inquéritos ficam aí e os homicídios sequer têm solução. Fechado, meu povo? Um grande abraço para vocês e eu já fui.